Olá, aqui é Fernando Luzil e esse é o podcast Estratégia em Movimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como as tecnologias de tempo real mudaram completamente a percepção das pessoas sobre o que significa um bom serviço e o que se tornou inaceitável para elas. Vale a pena você pensar em que medida o seu negócio precisa respeitar esse paradigma ou se a experiência que você desenhou para o seu serviço e a sua marca tem mais poder e atratividade fora desse padrão. Em 97, eu comprei um livro nos Estados Unidos que mexeu muito com a minha cabeça naquela época. Uma nova obra do Regis McKenna tinha acabado de ser publicada. Ele era consultor de estratégia de grandes empresas de tecnologia no Vale do Silício, na Califórnia, e era muito respeitado internacionalmente. O título da obra lançava uma constatação bastante provocativa: Real Time Preparing for the Age of the Never Satisfied Customer. No Brasil, o livro foi lançado um ano depois, com uma tradução um pouco ampliada: Competindo em Tempo Real, Estratégias Vencedoras para a Era do Cliente Nunca Satisfeito. Eu me lembro como se fosse ontem, porque eu devorei o livro em poucos dias. Além de muito bem escrito, a narrativa do McKenna era um convite para pensar fora da caixa. Embora o livro já tenha 22 anos de vida, seus insights ajudam muito a entender o consumidor de hoje. Eu vou resumir para você a tese do livro de maneira muito simples e direta. As novas tecnologias de tempo real, que estavam avançando rapidamente naquela época, iriam mudar radicalmente a percepção e o grau de exigência do consumidor sobre o que seria um bom serviço ou uma entrega incompetente. E por causa disso, a configuração dos modelos de negócios e das empresas nunca mais seria a mesma. Mas o que significa tempo real? Tempo real é todo e qualquer processo em que uma ação e a sua resposta acontecem em um intervalo de milissegundos praticamente imperceptível. Uma tecnologia que promova uma reação quase instantânea de uma ação é chamada de tecnologia de tempo real. Um dos exemplos didáticos do livro vinha se tornando uma tecnologia trivial do cotidiano das pessoas: o pagamento automático de uma conta com cartão de crédito. Quando você passa o seu cartão no terminal de uma loja, em milissegundos a operadora é acionada, ela verifica se você tem crédito para realizar aquela compra e libera a efetivação do pagamento em 2 segundos. A impressão do comprovante materializa a transação que foi realizada em tempo real. Você da geração Y ou Z não deve saber, mas até o surgimento dessa tecnologia, o processo era muito complicado e demorado. A lojista tinha de consultar o seu nome e o número do seu cartão de crédito em um livro enorme com a relação de consumidores inadimplentes. E se ela não encontrasse o seu nome na lista, ela preenchia os dados da compra à caneta em um boleto carbonado, encaixava o boleto numa maquineta de plástico para carimbar o seu cartão no boleto. Aí então ela destacava a primeira via e entregava a segunda para você. E ainda tinha mais um detalhe. Era frequente a loja estar com o livro desatualizado e o balconista tinha de telefonar para a operadora do cartão para requisitar a consulta e a liberação do seu crédito. Tudo isso seria impensável nos dias de hoje. A tese do McKenna, em pouco tempo, se provou correta. As experiências, em parte aceleradas pelas tecnologias de tempo real, deslocaram o padrão de referência do consumidor sobre o que significa um bom serviço. No início da automação dos pagamentos em cartão de crédito, inúmeros estabelecimentos demoraram para se adaptar à nova tecnologia. Enquanto isso, quem experimentou um pagamento na nova realidade e ia para uma loja ou um restaurante que ainda estava trabalhando no processo manual, passou a achar um absurdo a demora do processo manual porque o novo patamar de eficiência havia ressignificado a sua percepção de qualidade. Os estabelecimentos ainda não convertidos para o pagamento em tempo real eram taxados de obsoletos e de ineficientes. As ideias do McKenna me fizeram perceber e entender que o mundo estava caminhando para outras aplicações que também carregavam esse conceito de tempo real. Naquela mesma viagem, eu realizei o sonho de conhecer o National Air and Space Museum de Washington, D.C., o Museu da História da Aviação Aérea e Espacial, que era considerado o museu mais visitado do mundo.
Eu mesmo dediquei 3 dias inteiros daquela viagem para vivenciar aquele museu que era simplesmente espetacular. E uma experiência em especial me marcou muito naquela época. No segundo andar do pavilhão principal do museu, num canto qualquer no fundo de um corredor lateral, tinha uma televisão de plasma grande, com baixa resolução gráfica, certamente menor e muito mais espessa do que a da sala da sua casa nos dias de hoje. Mas a TV estava transmitindo ao vivo astronautas em um dia de trabalho no interior de uma estação espacial em órbita. Eu me sentei num banco que havia na frente da TV e fiquei ali por 1 hora assistindo. Aquelas cenas me deixaram encantado. E essa transmissão era mais um exemplo de tecnologia de tempo real. Isso não é nada demais nos dias de hoje, em que você pode assistir pela internet cenas semelhantes ao vivo da Estação Espacial Internacional. Mas para aquela época, a transmissão representava uma tremenda mudança de paradigma. As tecnologias de tempo real foram se expandindo e fazendo parte integral do cotidiano das pessoas em diversas outras dimensões, desde os apps no seu smartphone que em poucos segundos encontram o táxi mais próximo para te buscar, você se deslocar pela cidade usando o Waze para chegar mais rápido no destino, porque em tempo real ele aprende com a eficiência do fluxo de outros usuários para mudar as rotas à medida que você se desloca para o destino programado. O Stories do Instagram ou do Facebook, onde você publica uma live sobre o que você está fazendo em qualquer lugar e a sua rede pode te assistir em tempo real. Ou então a projeção em tempo real das ondas da praia do litoral norte para você decidir se vale a pena pegar o carro e descer a serra com a sua prancha e assim por diante. O fato é que a expansão e a proliferação dessas tecnologias de tempo real tornaram o consumidor e a consumidora extremamente intolerantes com a espera de uma ação rotineira que não tenha uma resposta quase simultânea. É por isso também que hoje as pessoas de alguma forma adoram a transformação digital dos serviços. Como, por exemplo, você não precisar mais ir a uma loja da operadora Vivo para compartilhar tempo de chamada telefônica ou parte da sua banda de internet da sua conta entre membros da família. Basta recorrer ao celular, em alguns segundos a sua filha, por exemplo, já vai estar com mais banda de internet disponível. Ou então ver logo na tela inicial da sua conta corrente no aplicativo do celular uma proposta de crédito pré-aprovado sem ter de conversar a respeito com o gerente da sua conta e você conseguir percorrer todo o processo de aprovação e disponibilização do crédito. Ou ainda, você fazer um pedido de delivery do jantar por telefone ou pelo próprio aplicativo e acompanhar em tempo real a localização do motoqueiro para você poder calcular o tempo do banho ou de um telefonema antes que seja a hora de descer para receber o pacote na portaria. Isso também é tecnologia de tempo real. São tantas as aplicações que você usa no seu dia a dia que a sua referência de satisfação com o serviço de uma empresa foi catapultado para o topo. E isso vale também para as empresas que operam em modelos de negócio B2B. Por exemplo, hoje você naturalmente espera poder colocar um pedido de compra em uma plataforma online sem ter de falar com um representante comercial e fazer isso em poucos cliques. Em diversos negócios, o papel do vendedor definitivamente tem de se transformar em consultor de vendas ou de conselheiro para ajudar você a mudar a sua estratégia de compras ou então para fazer a melhor escolha. Caso contrário, com o tempo você vai achar desnecessário ou até mesmo insuportável ter de falar com alguém para colocar um novo pedido. Nossa referência hoje de automação dos serviços em tempo real pode até nos ajudar a explicar a disrupção de alguns modelos de negócios. Eu vou te dar apenas um exemplo sobre uma das causas da crise das livrarias. Eu fui com as minhas filhas a uma grande livraria super tradicional de Lisboa para comprar um livro que a mais velha tanto queria e estava muito ansiosa para ler. Ela já tinha o título e o nome da autora, portanto, era aquilo que o marketing chama de compra de destino. Quando nós entramos na loja, que tem várias áreas e salas, nós começamos a procurar logo de cara nas mesas de lançamentos próximas à porta de entrada. Mas como as livrarias estão em crise, obviamente não tinha nenhum vendedor para nos atender prontamente. E vimos apenas um profissional no caixa que parecia um faz-tudo. Depois de 1 minuto tentando encontrar o livro, a Nanda me puxou pelo braço e me disse:
Ah, pai, deixa pra lá, vai. A gente pode comprar pela internet e mandar entregar em casa. Aí eu disse pra ela, calma, Nanda, vamos procurar mais um pouco, porque a gente acabou de chegar na livraria. Ela continuou me puxando e disse, eu não quero gastar esse tempo tão precioso com você aqui procurando o livro, sem nem mesmo termos a certeza de que vamos achar. Eu prefiro curtir esse tempo com você passeando. Bom, eu não consegui resistir e nós deixamos a loja para seguirmos no nosso passeio. No caminho, eu disse para elas, nossa, meninas, agora eu já entendi por que as livrarias estão desaparecendo. Então eu perguntei para elas, imaginem se na entrada da loja nós encontrássemos um totem com um tablet ligado em uma tela que mostrasse apenas um campo de pesquisa e que a gente pudesse escrever o nome do livro e o sistema dissesse que existe um exemplar disponível na loja, localizado na sala 4, do lado esquerdo e provavelmente na prateleira do meio. O que é que vocês fariam nesse caso? Na hora, Nanda respondeu. Bom, eu não teria desistido e teria ido direto para o lugar indicado pegar o livro. E ela ainda foi mais longe, dizendo, outra alternativa super legal, caso a loja não tivesse o livro ali, seria o aplicativo nos levar para a loja virtual para fazermos a compra com entrega em casa. E a Gabi disse logo em seguida, caso a loja não tivesse o livro, o aplicativo também poderia indicar um outro livro da mesma autora ou com um tema parecido que estivesse na loja e indicaria o caminho para a gente conhecer. Minhas filhas são da geração Z e por isso são consideradas nativas digitais. Cedo na vida, elas aprenderam a viver com as tecnologias de tempo real fazendo parte integrante do cotidiano delas. A conclusão dessa história toda é muito simples. Eu enxerguei claramente duas hipóteses para as livrarias se adaptarem ao espírito dos tempos. A primeira é essa que eu disse, um canal digital de autosserviço na loja, automatizado por um aplicativo muito simples de procura e localização das obras. Claro que isso exigiria um processo estruturado de colocação dos livros nas estantes, mas essa é uma tarefa trivial com as tecnologias disponíveis hoje. A segunda hipótese é reduzir o tamanho e se transformar numa livraria temática e super especializada. Eu vi, por exemplo, em Amsterdã, uma loja minúscula só de livros de gastronomia com forte singularidade. A vitrine destacava alguns livros super peculiares, como um, por exemplo, de culinária dos Alpes franceses. Outra era de uma libanesa que tinha uma paixão por chamas para defumar os alimentos. Outro era sobre a arte de fazer confit e terrines francesas maravilhosas. Livros únicos para quem procura algo único para si mesmo ou para presentear alguém. Mas nesse modelo, dois cuidados me parecem fundamentais. De um lado, a figura do curador, porque a venda consultiva faria muita diferença. E é também uma alternativa para novos microempreendedores, porque seriam um faz-tudo na loja. Como a loja é pequena, a dona, por exemplo, poderia oferecer sugestões de livros, conduzir o pagamento, fazer o embrulho, manter a loja arrumada, colocar os pedidos de compras e, ao mesmo tempo, receber os livros das editoras, só para citar algumas das atividades de rotina de uma livraria. Nesse modelo também, a empreendedora ainda poderia ter alguém trabalhando em um local mais distante, com custo de locação estupidamente menor e com maior metragem, para poder estocar mais livros que poderiam ser de interesse dos clientes. Se o cliente chegasse nessa livraria em busca de um livro que não estivesse ali, mas que por sorte estivesse no estoque mais distante, bastaria colocar o pedido online ali junto com o cliente e garantir o despacho para entrega rápida na sua casa via motoboy. O desafio desse modelo é que ele transforma um paradigma tradicional desse negócio ao inverter o modelo da cauda longa. Produtos super especializados ou de nicho são chamados de cauda longa, e os best-sellers são os títulos de alto giro que normalmente você precisa ter na loja física para atender a compra de destino. Mas a inversão é justamente uma aposta na consumidora que só vai à loja física para descobrir um título singular com a ajuda da curadoria, já que ela poderia comprar um livro de destino pela internet, por uma Amazon, pelo seu celular ou seu computador sem precisar sair de casa. De algum jeito, a loja de livros física precisa repensar a aplicação das tecnologias de tempo real ou a inserção da curadoria no redesenho do modelo de negócios. Caso contrário, os clientes que hoje estão viciados nas tecnologias de tempo real vão preferir sempre fazer uso do comércio eletrônico. Eu, pessoalmente, ainda acredito que a livraria física pode sim ser viável,
desde que adote uma estratégia de modelo de negócios diferente. Antes de terminar, eu preciso fazer uma ressalva importante. Em certos negócios, a tecnologia de tempo real só se aplica em atividades muito periféricas, como no restaurante, para você passar um bom tempo de qualidade em boa companhia. Nesse caso, talvez a única aplicação do paradigma do tempo real seja na automação da fila de espera na entrada, ou na reserva online de mesas, ou no processo de pagamento propriamente dito. De qualquer forma, o que eu mais queria nesse episódio é fazer você parar para pensar como que o seu negócio está se adaptando às tecnologias de tempo real. E tenha em mente o seguinte: em qualquer dimensão de qualquer negócio, a digitalização da experiência em alguma dimensão é um caminho naturalmente sem volta. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, envie uma mensagem para o e-mail fernando@luzil.com.br. E no assunto escreva Estratégia em Movimento. Também convido você para nos acompanhar no nosso Instagram e no Facebook pelo endereço Luzil Strategy. No meu blog, fernandoluzil.com.br, você também poderá acessar alguns artigos interessantes sobre temas que nós temos aprendido serem absolutamente relevantes para qualquer empresa em qualquer setor da economia. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo episódio.